Um atraso já de 35 minutos e a primeira nota que eu queria deixar aqui é que, porventura, para aqueles que estiveram também aqui presentes ontem e olhando para as placas indicativas dos participantes, veem aqui à frente daquela que corresponderia a mim, Manuel Real. Efetivamente, o Dr. Manuel Real, eu não sou Manuel Real, meu nome é Júlio Ramos, mas o Dr. Manuel Real, que era quem deveria estar aqui por motivos de natureza pessoal e familiar, completamente impossível de vir, e nessa altura eu acabei por assumir esta, com gosto de resto, mas certamente de maneira diferente e menos competente que aquilo que ele faria. Nós hoje temos esta segunda sessão, que é do tema Gestão de Arquivos, e em que participam o arquiteto Nuno Sampaio, o Dr. Renato Pinto Venâncio e o Dr. Marco Daniel Duarte. Iríamos começar desde já, passando a palavra, seguindo a ordem estabelecida, ao arquiteto Nuno Sampaio, cuja nota biográfica rápida é que é fundador, pertence à Casa de Arquitetura, vem falar sobre o sentido público do arquivo e, biograficamente, fundador e CEO desde 2000 da empresa Nuno Sampaio Arquitetos, membro do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos de 2008 a 2010, júri em diversos concursos de arquitetura em que se destacam os prémios FAD 2013, consultor da APADL, Administração de Porto Douro e Leixões, desde 2006, presidente da Estratégia Urbana, Laboratório de Inovação, Arquitetura e Cidade, desde 2009, vice-presidente da Associação Trienal da Arquitetura de Lisboa, desde 2010, diretor executivo da Associação Casa da Arquitetura, desde 2014, tendo sido coautor com Paulo Mendes da Rocha do projeto expositivo do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Portanto, tem a palavra o Sr. Arquiteto, faça favor, pode-se dizer... isto está calculado para 20, eu sou generoso e dou 25. Vou tentar ser mais curto. Ainda bem, e eu fico-lhe grato. Ora, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, a organização está de parabéns. É sempre interessante conseguir juntar gente de diversas áreas a falar sobre um tema que é comum. E cumprimento também os meus colegas de mesa e eu queria-vos, antes de mais, fazer uma nota prévia. Como vocês já perceberam pela curta leitura de um bocado de notas curriculares, a minha área é a área do projeto, portanto eu faço arquitetura. Mas sempre me dediquei, paralelamente à prática da arquitetura, a uma carreira paralela de promoção da arquitetura e do debate da arquitetura com a sociedade. Fui convidado, num momento crítico da Casa da Arquitetura, que é, para quem não saiba, o Centro Português de Arquitetura, a assumir funções e, a partir daí, nós na altura não tínhamos casa, foi há cerca de 4 anos. Em 3 anos conseguimos erguer um edifício, ou recuperar um edifício que era património municipal, reconvertê-lo e instalar o Centro Português de Arquitetura. Portanto, esta é a primeira nota prévia que eu gostaria de dar e, portanto, pedir desculpa. Eu não sou do arquivo e talvez permita-me, ou não ser, ter uma visão um pouco distinta e transversal e tentar contribuir com essa visão de quem vem de fora. Outra nota prévia é que, quando se tratou de trabalhar com arquivos, eu fui, junto de pessoas que sabiam de arquivos, falar de arquivos de arquitetura. Algumas das pessoas estão aqui presentes, o Dr. João Nuno e a Ana Filipe, que agora é coordenadora do arquivo da Casa da Arquitetura, para conseguir entrar nesta especificidade que é os arquivos de arquitetura. Em terceiro lugar, eu queria fazer agora uma pergunta que eu me fiz logo no início do trabalho da Casa da Arquitetura, que era: para que serviria tudo isto?
Todos nós, no caso dos arquivos, sabemos que arquivo é informação e a informação, quando bem gerida, bem administrada, permite fornecer os dados mais básicos para que as decisões, sejam políticas ou técnicas, possam ser feitas. E na arquitetura isso não é de exceção. E, portanto, quando eu comecei a trabalhar na Casa da Arquitetura, estabeleci um chamado triângulo de influência. Normalmente os arquitetos são até profissionais muito bem estimados na sociedade. As pessoas gostam dos arquitetos. No outro dia, um curador brasileiro, Guilherme Wisnik, curador da Bienal de São Paulo e que está a trabalhar connosco, chegou à alfândega e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras perguntou: então o senhor vem a fazer o quê a Portugal? E disse: não, sou curador e tal. E de quê? De arquitetura. Ah, é? O senhor é curador de arquitetura? Eu gosto muito de arquitetura. E diga-me lá, qual é o arquiteto português que gosta mais? O arquiteto Álvaro Siza ou o arquiteto Eduardo de Souto Moura? E ele ficou espantado como é que alguém da alfândega já tinha uma base para poder discutir e, mais do que isso, começou a discorrer porque é que gostava mais de um face ao outro. Ele chegou à Casa da Arquitetura e disse: maravilhoso, Nuno, vocês estão num país que vai já muito adiantado face ao meu. E eu disse: não, às vezes essa informação é realmente conhecida, mas nós temos que pensar como é que não só os arquitetos são queridos pela sociedade, mas a arquitetura tem que ser percebida pela sociedade. Então eu estabeleci este triângulo de influência que vos vai um pouco mostrar como é que nós levamos os arquivos de arquitetura a partir da Casa da Arquitetura. É um triângulo chamado de influência, que num vértice estão os arquitetos, e eu diria até outros profissionais que fazem cidade, os arquitetos fazem arquitetura. No outro vértice está o poder público, que é quem gera o território, bem ou mal são eles que o gerem. E terceiro está o grande público, a população em geral. Quanto maior for o conhecimento por parte da população em geral do que é boa ou má arquitetura e o sentido que a arquitetura tem no bem-estar de cada indivíduo, no seu local de trabalho, no seu local de lazer, no seu espaço público, maior a exigência, em primeiro lugar, de toda a sociedade com o poder público, reclamando naturalmente projetos de qualidade, e com os arquitetos, e o poder público, os arquitetos também. Portanto, é fundamental nós estabelecermos aqui esta relação entre os três triângulos que permite a criação de alguma exigência coletiva, pública, por parte da sociedade relativamente à arquitetura. E a Casa da Arquitetura é talvez a primeira instituição em Portugal com uma certa dimensão que une três valências. O arquivo de arquitetura, naturalmente, o tratamento desse arquivo, que normalmente o poder público acha que os arquivos é um sítio onde se guardam coisas que estão mortas, e se chamasse túmulos, podiam ter razão, arquivos não é isso, é outra coisa. E, portanto, naturalmente que se guardam, que se cuidam, que se mantêm o arquivo físico. O arquivo digital é hoje um desafio que depois, provavelmente, no debate iremos falar sobre isso, o que é hoje o arquivo digital. Mas fazemos o tratamento arquivístico e, mais do que tudo, fazemos o que é o dar a conhecer à grande população, aos não-arquitetos, fora do universo da arquitetura, através de exposições, debates, conferências, o conhecimento público desses acervos de arquitetura. E para isso foi preciso que a Casa da Arquitetura tivesse uma casa. E temos uma nave expositiva, uma área expositiva de 1.100 metros quadrados e um tratamento arquivístico de 1.500 metros quadrados. Isto é curioso perceber que temos mais de arquivo do que parte pública, mas esta parte pública faz viver o arquivo e o arquivo faz viver esta zona expositiva. E, naturalmente, que o objetivo é promover o estudo e a investigação. De nada nos serve termos os arquivos se ninguém os puder aceder, se ninguém puder conhecer do que é que nós estamos a tratar, de conhecer o material que está a ser guardado. Isto pode ser claro, muitas vezes, para todos nós que trabalhamos com arquivo, mas muitas vezes quem está a tomar a decisão política não entende esta necessidade de tornar acessível
e para que tornar acessível os documentos. Segundo, a Casa da Arquitetura, naturalmente, sendo o Centro Português de Arquitetura, pretende fazer a promoção e o estudo e a investigação nacional e internacional dos arquivos de arquitetura e inscrever simultaneamente a Casa como um centro não só de arquivo onde se guarda e onde é possível aceder a essa informação, como grande centro de estudo, por exemplo, como o Centro Canadiano de Arquitetura, que é o maior centro de arquitetura do mundo, o Olimpo, onde, por falta de uma entidade como a Casa da Arquitetura, então o arquiteto Álvaro Siza doou a grande maioria do seu acervo para fora do país. E, portanto, a Casa da Arquitetura quer estabelecer contactos com essas instituições, quer inscrever-se também no diálogo com outras instituições que mostram a arquitetura, portanto, nesta dupla valência entre arquivar e mostrar, e conhecer e trazer arquivos de todo o mundo para Portugal. Sendo que o grande objetivo é sempre, na forma como mostramos a informação, mostrar, para além dos investigadores, para além dos arquitetos, levar o conhecimento aos não-arquitetos. E eu explico um pouco porquê dessa importância. E vou mostrando aqui algumas imagens e vamos ter aqui um vídeo que servem apenas para mostrar a quem não conhece o que é a Casa da Arquitetura e algumas coisas que nós vamos fazendo nesse sentido. Ou seja, naturalmente eu não vou falar no meio de tanto expert de como fazer o arquivo, ou como de cuidar do documento em si, porque aqui há muita gente que sabe bem mais do que eu. Eu vou mostrar um pouco esta necessidade que nós temos para que o arquivo não seja tratado como uma peça morta e vamos dar vida ao que o arquivo é. É um elemento de conhecimento, de formação e que permite várias leituras, não só na recuperação do património construído atual, como na forma de construir essa arquitetura. Para quem não sabe, e naturalmente vocês isso não sabem porque é da minha área muito específica, só cerca de 40% do trabalho dos arquitetos é que é conhecido, construído. 60% desse trabalho nunca vem à luz do dia. Entre o concurso que se faz e que não se ganha, o concurso que ganha e que não se desenvolve o projeto, o concurso que ganha e que se desenvolve o projeto e que não se constrói, o cliente que fica com aflição financeira e não constrói, com mudanças políticas governamentais, privadas também, e o trabalho de arquitetura, que é um trabalho longo, que muitas vezes demora 10 anos, nunca chega a ser construído. O que quer dizer que a grande parte da investigação da arquitetura não é conhecida dos demais. E se não for através dos arquivos e das exposições tornada pública, os estudantes, os investigadores, os arquitetos, não têm a capacidade de conhecer o trabalho dos seus pares. E isto, naturalmente, é desperdiçar grande parte do trabalho dos arquitetos. Eu gosto de mostrar aqui uma imagem, porque os nossos arquivos, aqui com a doutora Ana Filipe, quisermos sempre, principalmente no 1.0, porque é uma instituição nova para a sociedade, fazer várias visitas nacionais e internacionais para dar a conhecer o que é o arquivo de arquitetura, porque normalmente, e vocês sentem isso, o arquivo, mesmo que não seja arquivo, estou a falar o arquivo em geral, é algo que é difícil de fazer, é difícil ter atenção pelas FIAs públicas, é caro e pouco patrocinável, porque não tem visibilidade. São coisas que ficam guardadas, normalmente bem guardadas e muitas vezes longe dos olhos públicos, e que é cedido por um número muito pequeno de pessoas. Daí este esforço de nós conseguirmos mostrar e fazer com que a sociedade em si entenda um sentido prático e porque é que há de gastar dinheiro em conservar os arquivos e não há de gastar dinheiro noutras coisas quaisquer que poderiam, porventura, achar mais importantes do ponto de vista das prioridades do que é o gasto do dinheiro público. E, portanto, eu acho que foi muito feliz o projeto do arquiteto Machado Vaz. Estes senhores que estão aqui a ver a zona das maquetes do arquivo da Casa da Arquitetura estão na zona onde se compra bilhetes para pedir às exposições. E é muito interessante perceber que, para ir a uma exposição,
há um trabalho que é feito nos arquivos, que normalmente nunca é conhecido e que sem o qual não pode haver exposições, não pode haver debate sobre arquitetura, porque não é conhecido o seu trabalho. Portanto, estas maquetes, nestas zonas maquetes, são mantidas para que as pessoas possam entender, ver visitas, e também os arquivos, uma coisa que não é muito comum, é nós levarmos, e obviamente estávamos aqui numa fase ainda inicial dos arquivos, ainda não tinha muita documentação, que é fazer, durante o primeiro ano, um esforço muito grande para conseguir que os arquivos sejam conhecidos pela população em geral. Bom, o outro ponto que eu queria aqui dar nota é que normalmente toda a gente que fala de arquivos entende como útil numa sociedade global trabalhar em rede. Mas quando se questionam como fazer e a possibilidade de partilhar a informação que têm, normalmente as instituições e os arquivistas são muito temerários e fecham-se sobre essa informação. O que nós fizemos, sendo nós praticamente uma instituição muitíssimo nova, temos um ano, foi fazer um protocolo de partilha de informação com a DGPC, no que toca à arquitetura, para que todos arquivemos, neste caso DGPC e Casa da Arquitetura, vamos arquivar da mesma forma, chamar as coisas pelos mesmos nomes, mas acima de tudo poder dar início a uma coisa que é muito simples, que é uma rede de arquivos de arquitetura, para que o investigador que quer investigar o arquiteto A ou o arquiteto B, pelo menos saiba em que instituição é que ele está. Muitas vezes isto em dispersos, a biblioteca está numa instituição, os projetos estão noutra, e em que fase de tratamento está. Isto que parece uma coisa muito simples, é muitíssimo complicada, porque nós, talvez, pela dimensão e pela forma do nosso território minifundiário, temos o controle sobre o nosso quintal e não gostamos que ninguém entre no nosso quintal. E, portanto, quando é preciso dizer, digam-me, por favor, quais são os projetos que têm e digam qual é o estado em que eles estão. Bastava dizer, está em tratamento, tratado, arquivado ou por tratar. E nós entendemos isso, porque muitas vezes isto põe a nu algumas fragilidades das instituições. Mas eu acho que é exatamente mostrando essa fragilidade que conseguimos força para conseguir tratar esses arquivos. Caso contrário, eles vão continuar encaixotados. E grande parte das instituições de arquitetura que guardam arquivos não são instituições que o seu core business seja tratamento de arquivos. Muitas delas são faculdades que acabam por receber, e isto é em todo o mundo, não é em Portugal. Em Portugal, no Brasil, tive uma grande experiência no Brasil, que naturalmente recebem esses acervos de ex-professores, ex-alunos, que num final de carreira entregam, ou muitas vezes as famílias entregam, e eles não têm como tratar esses arquivos. E, portanto, é preciso nós olharmos de maneira aberta, descomplexada, sobre esse trabalho que é necessário fazer e admitir que é necessário juntar esforços para conseguir fazer. Em Portugal, nos outros países eu não sei, em Portugal, que é um país de pouco dinheiro, se nós não trabalharmos juntos, não temos a menor possibilidade de sobrevivência. Mesmo nas áreas temos muito dinheiro. Eu comparo muitas vezes ao futebol, sempre tivemos ótimos jogadores e nunca tivemos grandes equipas. Só agora, pouco tempo é que nós fomos campeões de alguma coisa, fomos campeões europeus. E ainda hoje temos um dos melhores treinadores do mundo, os melhores jogadores do mundo, e muitas vezes não conseguimos constituir equipa. E isto é uma reflexão que nós devemos fazer, puxando esta reflexão para dentro dos arquivos. Eu vou mostrar-vos aqui um vídeo de uma experiência que nós fizemos, extra-território nacional, neste caso no Brasil, que nos levou, eu vou pôr a funcionar, ele não tem som, mas serve um pouquinho, enquanto eu vou falando, para vocês verem o que foi alguma ingenuidade da minha parte e em ter constituído uma coleção. A Casa da Arquitetura distingue-se no mundo inteiro, para além de tratar o arquivo do arquiteto A, B ou C, o que ele fez foi constituir a vontade de fazer coleções de arquitetura
de um determinado território, num determinado período de tempo, com curadoria. Ou seja, não necessita naturalmente ser um best-of de um país ou de um território. Necessita, sim, ser uma visão transversal sobre a produção arquitetónica de um determinado país, visto através dos documentos dos arquivos e da produção arquitetónica. E a primeira foi exatamente sobre o Brasil, e muito conhecido o Brasil nesta aventura. Quero-vos dizer que acho que a Casa da Arquitetura pode dar algum contributo, no caso do Brasil, à conservação do seu património, mas, acima de tudo, a contribuição que a Casa da Arquitetura pode ter dado no Brasil é o despertar da sociedade brasileira para a grande qualidade dos arquivos de arquitetura que tem e que muitos deles estão em risco. Isto a Casa da Arquitetura faz, é mais conhecido, de certeza, pelos vossos próprios trabalhos dentro dos próprios acervos. Recebe, expurga, trata, higieniza esses desenhos, maquetes, projetos de arquitetura. Estas imagens que estamos a ver, trata-se da chegada da coleção do Brasil, que representa 90 anos de arquitetura brasileira. Foi um projeto que nós envolvemos uma equipa de 10 pessoas no Brasil, que montamos no Brasil, com 2 curadores e uma equipa de advogados, e que recolheu em todo o território brasileiro cerca de 100 projetos de arquitetura. E tivemos mais de 50.000 doações de elementos, de projetos, e depois tivemos, e aí sim eu acho que o Brasil, de alguma maneira, conseguiu contribuir com isto, para este projeto, porque tivemos instituições brasileiras, alguns com mais meios ou menos meios, que conseguiram e quiseram contribuir com a partilha de informação para que se fizesse uma grande exposição. Estamos a falar, naturalmente, do próprio Arquivo Central de Brasília, a Casa Lúcio Costa, a Faculdade de São Paulo e do Rio de Janeiro, Instituto Lina Bobardi e vários acervos pessoais. E o que foi importante verificar é que no Brasil, escolhidos pelos curadores, alguns projetos, verificou-se que se tinha perdido a totalidade desses arquivos. Projetos maravilhosos da produção moderna brasileira e que ficaram postos completamente esquecidos. Eu gostaria que dissesse uma prateleira, mas não, nem na prateleira estão, portanto, perdeu-se na totalidade. Isto mostra, inclusivamente, nós tivemos aqui algumas pessoas a trabalhar, porque nós precisamos de desenhar o que foi a forma de tratamento arquivístico que a Casa ia ter, fizemos um investimento muito grande. A Casa da Arquitetura fez, depois de pronto os edifícios, um investimento de 2,5 milhões de euros nas suas partes dedicadas ao arquivo, tratamento arquivístico e zona expositiva. E o que fazemos é, os nossos arquivos, o que fazem é registrar os desenhos, toda a documentação textual que acompanha o projeto, as maquetes, os filmes, fotografias e assim ter uma leitura muito transversal do que é a produção arquitetónica. Eu queria passar para... Exatamente. Bom, e naturalmente a arquitetura portuguesa não ficou esquecida. Eu vou terminar mostrando apenas algumas imagens. Nós decidimos começar com a arquitetura portuguesa e logo a seguir com a arquitetura brasileira. A arquitetura brasileira foi aquela que terminou mais rápido, também eram só 100 projetos, no caso da arquitetura portuguesa, e apesar de um período bem mais curto, são os primeiros 25 anos da democracia em Portugal, o número de projetos é muitíssimo maior. Portanto, no caso da arquitetura do Brasil, com estes 2 curadores, Fernando Serapio e Guilherme Wisnik, fizemos mais de 50.000 documentos, 150 doadores, 103 projetistas e 150 publicações. Agora, vocês imaginam o que é no Brasil? Eu digo isto porque eu, quando comecei a fazer isto, não ia imaginar
termos 150 doações, sendo que algumas das doações eram feitas por familiares que não se falavam entre eles e diziam, sim, eu dou, mas o meu contrato tem que ser separado do meu irmão, porque eu não quero nada com o meu irmão. Então a gente tinha aqui esta difícil tarefa de conseguir constituir. Depois, foram feitas, aqui, desse mal, eu acho que desliguei aqui qualquer coisa, não sei não. E algumas imagens deste tratamento arquivístico, com maquetes originais, e onde eu queria chegar era aqui. Todo este trabalho não faria sentido na tomada de conhecimento público sem que houvesse exposição, eu diria, primeira deste acervo de arquitetura. Estamos a falar nesta exposição chamada Infinito Vão, e é apenas um exemplo relativamente a este trabalho que fizemos no Brasil. Estamos a fazer outros. E aqui nesta exposição que, por exemplo, alguns investigadores brasileiros vieram já uma semana para Portugal e iam à exposição de manhã e à tarde, de manhã à tarde, tem apenas 1,5% do material que está na casa. Isto dá um pouco a ideia da capacidade que depois de fazermos outras leituras sobre esses acervos e algumas imagens que mostram a casa cheia para que o público em geral, não os arquitetos, pudessem ver a arquitetura. E tivemos a Adriana Calcanhoto, que leu um conjunto de textos chamados Emocionais, e aquilo que naturalmente a casa fez a partir desse acervo, não só fazer esta exposição Infinito Vão, mas fazer outras exposições, neste caso com o Paulo Mendes Rocha, Prémio Pritzker da Arquitetura, e poder também, já em Portugal, fazer algumas leituras, neste caso a Casa da Democracia, sobre os arquivos da Assembleia da República, para conseguir, de alguma forma, explicar que, para que haja o tratamento dos arquivos de forma eficiente, tem que haver partilha de informação pelas entidades que os têm em primeiro lugar, partilha de informação para os investigadores de todo o mundo, ou seja, com a colocação das plataformas digitais online, e, por fim, conseguir que os arquivos sejam estudados, visualizados, bem para além do universo que são das pessoas que normalmente tratam os arquivos ou estudam essa informação. Se essa informação ficar contida nos arquivos, perante o universo que normalmente trata os arquivos de arquitetura, nós não conseguiremos nunca que a sociedade desperte o interesse para poder financiar, apoiar e tratar os arquivos de arquitetura. Muito obrigado. A segunda intervenção pertencerá ao Sr. Professor Renato Pinto Venâncio, que vai falar sobre Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, a diversidade custodial no Brasil. O Sr. Professor Venâncio é professor na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, assim como pesquisador 1D do Conselho Nacional de Pesquisa. Doutorado em História pela Universidade de Paris IV, na Sorbonne, e pós-doutorado em História pela Universidade de São Paulo. Dirigiu o Arquivo Público Mineiro entre 2005 e 2008, tendo sido, entre 2007 e 2008, consultor científico da Unesco no Comitê Nacional de Memória do Mundo. Entre 2006 e 2008, foi membro da secção brasileira da Comissão Luso-Brasileira para a Salvaguarda e Divulgação do Património Documental. Atualmente é diretor da Diretoria de Arquivos Institucionais da Universidade Federal de Minas Gerais e tem como principais áreas de investigação a arquivologia e a história institucional. Tem a palavra, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos e a todas, né? Cumprimentar os colegas dessa plenária e agradecer na pessoa da professora Maria Beatriz Marques, a organização pelo convite e pela acolhida calorosa em Portugal. Para mim é um motivo de grande
satisfação e orgulho falar sobre patrimônio cultural nessa instituição que é um patrimônio da humanidade, Universidade de Coimbra. Pois bem, a boa gestão de arquivos depende, inicialmente, que eles sejam conhecidos e identificados. Por isso, é importante qualificar os termos arquivo e custódia, que serão trabalhados aqui. Arquivo é aqui entendido como instituição ou serviço, e a custódia aqui apresentada, diz respeito à aquisição de acervos de guarda permanente ou definitiva, como patrimônio cultural. Foi a partir da ideia simples de conhecer a custódia desses acervos que comecei a procurar informações e bases de dados a respeito do tema no Brasil. Essa questão também desdobrou-se em outra, bem mais ampla, que diz respeito à possibilidade de se pensar o fenômeno das instituições custodiais frente às mudanças pós-custodiais. Sei que esse tema é complexo. Trata-se de um debate que mobilizou e mobiliza pesquisadores de vários países, para não dizer de diferentes continentes. Tema também em que é inevitável, tendo em vista o evento do qual estamos participando, a lembrança de nomes como Armando Malheiro, Fernanda Ribeiro, José Maria Jardim, Maria Odila Fonseca, pioneiros que têm que ser referidos. Hoje, entretanto, pretendo explorar uma dimensão de pós-custodial que busquei na Enciclopédia de Arquivística, organizada por Luciana Durante e Patrícia Franks. Nessa obra verdadeiramente monumental, Robert Fischer escreveu um verbete sobre a função arquivística da aquisição. Ao comentar esse tema, Fischer apresenta os impactos das tendências pós-custodiais na aquisição, contrapondo centralização e descentralização. Em outras palavras, esse autor compara a aquisição por parte de instituições arquivísticas de custódia em relação à preservação implementada de maneira descentralizada pelos próprios produtores, que passariam a ser responsáveis pela preservação a longo prazo de seus registros. A própria tecnologia inviabilizaria o projeto custodial tradicional nas instituições arquivísticas, em razão da abundância de registros frente à escassez de recursos dessas instituições. Nesse último caso, a instituição arquivística ficaria encarregada da supervisão e do controle, e não propriamente de manter instituições de custódia física dos documentos de guarda permanente ou definitiva. Portanto, essa definição de pós-custodial não exclui instituições arquivísticas, mas sua dimensão custodial tende a ser reconfigurada ou reduzida. A autoridade arquivística também não desapareceria, exercendo sua função de mediação dos procedimentos técnicos avaliativos. Então, resumindo o que até agora foi dito, a presente pesquisa faz uma pergunta simples e outra complexa. A primeira consiste em indagar onde o patrimônio arquivístico está e qual é seu perfil institucional de sua custódia. A segunda pergunta consiste em saber se as mudanças no campo arquivístico no Brasil, de acordo com a definição de Fischer, podem ser aplicadas. Estaria ocorrendo no Brasil novos procedimentos para além da custódia tradicional exercida por instituições arquivísticas centralizadas? Nesse novo contexto, os arquivistas estão atuando nas organizações para assegurar a preservação do patrimônio digital a longo prazo? Enfim, em que medida o patrimônio digital arquivístico está sendo preservado e como isso tem feito? Com o objetivo de dar corpo e vida a essas indagações, iniciei há alguns anos uma pesquisa no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, o CODEARC. Eu acho que posso já passar aqui.
Esse cadastro foi criado em 2009, através da Resolução 28. Essa norma foi muito sagaz ao definir que, para receber o registro de entidade custodiadora no CODEARC, a instituição deveria adotar a norma brasileira de descrição arquivística e promover o acesso ao público em geral, ainda que sob restrições. A sagacidade dessa norma é que ela não define conceitualmente o que é entidade custodiadora. Essa omissão, aparentemente, pode sugerir uma falha, mas, na verdade, é uma vantagem e uma dimensão fundamental para compreendermos o CODEARC. Na prática, a definição do que é entidade custodiadora foi transferida para as próprias pleiteantes, sejam elas públicas ou privadas. Tal dimensão foi confirmada por consulta via correspondência eletrônica ao corpo técnico do Conselho Nacional de Arquivos, responsável pelo CODEARC. Agradeço publicamente à equipe de apoio do CONARC pelas respostas sempre abrangentes e objetivas aos questionamentos avançados. Segundo as consultas realizadas, a instituição deve localizar a seção de cadastro de entidades custodiadoras, na qual se encontra disponibilizado um formulário eletrônico, e preenchê-lo. A coordenação de apoio ao CONARC recebe os dados e confere-os. Havendo necessidade, padroniza-os, com os dados já recebidos de outras instituições. Após essa etapa, é aferido o código do CODEARC e enviado um e-mail para a instituição solicitante, confirmando o seu código e seu respectivo link no site do CONARC. Portanto, além de não haver definição do que é entidade custodiadora, as instituições não são compelidas a aderir ao cadastro, o que o torna ainda mais interessante, pois implica em uma iniciativa das próprias entidades. Outro aspecto a ser salientado é que, em razão de acompanhar esse cadastro há alguns anos, posso afirmar que não se trata de uma base de dados estagnada. Aí são algumas datas em que eu capturei os dados do CODEARC, né? E aí tem a referência à data exata e o número de instituições aderentes nessa ocasião. Como se vê na tabela 1, em média, o CODEARC cadastra 4 entidades custodiadoras por mês, tendo ampliado nos últimos 3 anos em cerca de 25% o número de instituições cadastradas. Em razão do acesso público à informação arquivística ser o critério da instituição de aceitação, né, da instituição postulante, não chega a ser surpreendente que, na última data da tabela 1, 85% das instituições foram identificadas como públicas. O próprio Arquivo Nacional do Brasil está cadastrado no CODEARC. Então, esse é o cadastro do Arquivo Nacional. Porém, ao se pesquisar em maior profundidade esse cadastro, constata-se que os arquivos públicos ou instituições de custódia de patrimônio cultural, eventualmente arquivísticos, como bibliotecas públicas e museus, aí pensando no caso, por exemplo, a Biblioteca Nacional, que está cadastrada no CODEARC, tem a seção de manuscrito, ou os museus de ciência, que muitas vezes o acervo é fundamentalmente de instituições científicas, né? Então são acervos arquivísticos. Então, esse universo convive com instituições cuja função não é a custódia de patrimônio. Aí eu apresento um exemplo, né, de a parte aí do CODEARC, do cadastro, em que aparece, por exemplo, várias auditorias da Justiça Militar. E não dá para caracterizar essas instituições como museus, arquivos, bibliotecas. Elas são, na verdade, a primeira instância da Justiça Militar. São órgãos da primeira instância da Justiça Militar. Na realidade, como se vê na tabela 2, essas instituições
né, que não são nem arquivos, nem bibliotecas, nem museus, são a franca maioria das entidades cadastradas. O termo arquivo, nessa tabela, inclui os arquivos públicos e privados que dão acesso público, como no caso os numerosos arquivos eclesiásticos, arquivos da Igreja Católica. No sentido de se evitar explicações enviesadas ou simplificadoras, dei início a uma pesquisa instituição por instituição, recorrendo à consulta à internet, assim como ao envio de questionários às instituições cadastradas no CODEARC. Foi possível, atualmente, identificar o setor arquivístico de 297 delas, pois as informações do quadro 1, né, que são o total das instituições, elas nem sempre estão detalhadas no CODEARC. Então, foi feita pesquisa pelas instituições e individualmente, né, tentando identificar o que seria algo que se aproximasse como, né, o setor responsável pelos serviços arquivísticos, pela ideia da própria preservação do patrimônio digital. E aí eu apresento aí uma lista, né, de 37 desses setores que aparecem. E aí nós temos o seguinte universo, né? Eu tenho 443, perdão, nós temos 266 que aparecem como outras, né? Perdão, nós temos 443 entidades, né? Desses 443, eu identifiquei os setores, né, em 297, mas eu trabalhei só com esse campo outras, né? E desse campo outras, né, eu consegui reduzir a 37, né, setores que eu estou chamando, arquivísticos, responsáveis por serviços arquivísticos, e eles são eventualmente repetitivos, quer dizer, por exemplo, nas auditorias militares aparece muita divisão de memória, né? Então, aparece várias vezes. Então, eu vou reduzindo o número de instituições. A primeira versão desse texto, por exemplo, era para trabalhar somente com esses setores que se definem como memória, né? Mas houve uma série de alterações e ficará para uma outra ocasião. Essas denominações são todas muito interessantes em si e merecem estudos pormenorizados. Afinal, como se chega à formação de uma assessoria de memória em uma instituição? Mas essas denominações em si não revelam as formas de funcionamento desses setores. A minha pesquisa atual consiste em investigar os serviços arquivísticos por eles implementados, em particular, quanto ao patrimônio digital, seu acesso e preservação. Não terei tempo para apresentar os dados qualitativos dessa pesquisa. No entanto, cabe avançar duas constatações. A primeira é de que a legislação brasileira, tanto em nível federal quanto estadual ou municipal, ao considerar os arquivos públicos como órgãos do Poder Executivo, induzem os poderes legislativos e judiciário a procurarem soluções próprias, inclusive em relação à custódia, enfim, do seu patrimônio de guarda permanente. Essas soluções institucionais são um campo promissor de pesquisa. Procura-se, através de levantamento e entrevistas, identificar como esses setores, registrados no quadro 1, estão lidando com o desafio da preservação digital. Qual a referência que esses setores têm em termos de autoridade arquivística, como é composto o seu corpo técnico e de que serviços eles oferecem. Uma segunda constatação, complementar à primeira, e que, de certa maneira, é uma forma sintética de responder às indagações que a seguiram, consiste em reconhecer que o Brasil é um país marcado por enormes contrastes, disparidades e desigualdades. Isso influencia todos os fenômenos da sociedade, inclusive os arquivísticos. Ao selecionar, por exemplo, no quadro 1, setores de entidades cadastradas no CODEARC, auto-intituladas como memória, é possível identificar centro de memória
que reproduz modelo de arquivos do século XIX, anteriores à gestão de documentos, portanto, bastante atrasados. Paralelamente, a gerência de memória, que se aproxima das práticas pós-custodiais, tal como elas foram definidas no início desse texto. A boa gestão dos arquivos depende de enfrentarmos esses desafios, que estão longe de ser apenas arquivísticos. Obrigado. Muito obrigado por essa intervenção, Sr. Professor. Iria passar a palavra agora ao Dr. Marco Daniel Duarte, que é diretor do Departamento de Estudos e do Museu do Santuário de Fátima, que vem expor um tema sobre os arquivos religiosos e a gestão dos lugares de memória, o caso do Arquivo do Santuário de Fátima. O Dr. Marco Daniel Duarte é doutorado em História da Arte por esta Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é diretor do Museu do Santuário de Fátima e do Departamento de Estudos da mesma instituição religiosa, onde dirige o Arquivo e a Biblioteca. É ainda diretor do Departamento de Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima. Pertence à Academia Portuguesa de História como académico correspondente, é sócio efetivo da Associação Portuguesa dos Historiadores de Arte e membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa. Investigador do CLEPUL, Centro de Investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e do 620, o C, Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, tendo entre 2012 e de 2016 integrado o Seminário dos Jovens Cientistas do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa. Tem a palavra. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Dr. Júlio Ramos, os demais membros deste painel. Cumprimento o ilustre auditório e agradeço à Sra. Doutora Maria Beatriz Marques e à Sra. Doutora Liliana Esteves o convite. Proponho-me falar de lugares de memória, como podemos ler, sobre os arquivos religiosos e a gestão dos lugares de memória, o caso do Arquivo do Santuário de Fátima. Se bem entendi o objetivo do convite, esta intervenção tem um caráter mais institucional e menos técnico, e por isso assim me situo apresentando alguma da reflexão que o Arquivo do Santuário de Fátima nos obriga cotidianamente a fazer. Proponho-me que iniciássemos a reflexão olhando para um dos documentos deste arquivo, precisamente do seu núcleo audiovisual. Esta fotografia tirada na Cova da Iria em 13 de maio de 1928 e que é preciso, obviamente, ver com mais detalhe, ampliada, e pedia que nos colocássemos no lugar do observador, que ali é, como veem, estrategicamente colocado, aliando a técnica fotográfica à arte fotográfica. Claramente é uma fotografia com um intuito. Não sei se o seu fotógrafo, que nós desconhecemos, o autor desta peça, se estaria a pensar que algum dia esta fotografia viria a ser usada num seminário sobre arquivos, mas na verdade é-me muito útil para que nos posicionemos sobre o universo do arquivo, tal como esta figura que nós não conhecemos se posiciona sobre a multidão de Fátima, logo como víamos há pouco, em 1928. Portanto, uma data bastante recuada relativamente ao chamado século de Fátima. É esta imagem que gostava que nos desse conta de que há um século acontece este fenómeno religioso que não vou caracterizar e que continua a ter uma forte expressão na prática dos crentes, não só deste país, mas também do restante mundo católico, e não só, embora não seja aqui o momento de avaliar. Gostava de dizer que estas multidões que chegam a Fátima desde a primeira hora, há registros disso logo desde 1917, é uma multidão que tem uma praxis religiosa que não é uniforme. Pelo contrário. E estas imagens que aqui coloco mostram não apenas a sua manifestação enquanto assembleias
compostas por multidões de peregrinos, mas também através da prática religiosa pessoal e íntima que cada crente vive naquele espaço. E aqui a sociologia da religião teria um leque muito vasto para analisar. Gostava que, de facto, olhássemos para este lugar, não apenas nestes dias grandes, dos chamados dias 13 de maio, outubro e de celebrações especiais, mas também na gestualidade, na ritualidade de cada crente que na Cova da Iria deixa a sua marca, que em Fátima, para os que estão de fora do país, Cova da Iria é o lugar específico dentro da cidade de Fátima do santuário, que na Cova da Iria cada crente deixa através da ritualidade da sua manifestação e da sua vivência do sagrado. E assim vemos este tipo de gestos que há de ter tradução, obviamente, no arquivo. Ou o arquivo do Santuário de Fátima tem este universo plasmado e os arquivistas têm essa noção, ou então não há necessidade de o santuário ter um arquivo como aquele que tem. E estes são os grandes desafios que o santuário tem quando se vê com a responsabilidade de gerir esta informação que custodia. Eu uso estas palavras com sentido genérico e não com sentido técnico, porque esta apresentação não tem essa finalidade, e que, ao abrirmos os depósitos do arquivo do santuário, vemos, a partir daquilo que chamamos, de forma rápida, unidades de instalação, que são várias, multiformes, com informação muito distinta e que, obviamente, eu vou tentar aqui apresentar a partir da expressão que me parece muito útil para este tipo de arquivo. Vou chamar-lhe de universos. Os universos dentro de um arquivo. Antes disso, parece-me importante dizer que há toda uma cronologia associada ao arquivo do Santuário de Fátima enquanto instituição dentro da própria instituição santuário, que eu vou aqui passar de relance porque, obviamente, não há tempo para tudo dizer, mas gostava de sublinhar que a primeira peça que nos garante já existir a noção de Santuário de Fátima é uma peça que, por exemplo, numa avaliação de expurgo em ordem à eliminação de documentação, tarefa que nós todos conhecemos como fundamental na gestão de informação dentro de um arquivo, poderia pura e simplesmente ser colocada nesse lugar do abate. Falo de uma fatura. É o documento mais antigo onde aparece a expressão Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E por esta fatura sabemos que o santuário já existia de facto e ainda não existia de iure. O que levanta aqui, e por isso trago este tipo de reflexão, o que levanta aqui questões muito importantes para um auditório de arquivistas, porquanto este tipo de documento é altamente, vou usar aqui esta expressão, altamente elegível para ser colocado nos documentos do abate. É nem mais nem menos do que a peça mais antiga onde aparece registado o nome do Santuário de Fátima antes da documentação canónica, antes da documentação institucional. Passo adiante algumas datas, apenas gostava de sublinhar a de 1955, ano em que o bispo que governa a Diocese de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, cria, através de de documento de ereção canónica, o que na altura ficou denominado por Museu-Biblioteca. Naquela lógica antiga que já vem do século XVIII ou do século XVII, do museu e da biblioteca serem uma única unidade de guardar informação. A expressão arquivo neste documento aparece apenas, eu vou aqui mostrar, aparece apenas
num ponto muito de forma rápida, na cláusula 5ª, em que o Bispo diz que há também, dentro do museu-arquivo, do museu-biblioteca, há também lugar para o arquivo fotográfico, com provas e negativos, para a discoteca e para a cinemateca. Estamos muito longe daquilo que são os preceitos arquivísticos, obviamente, da atualidade, mas é aqui que está a gênese de olhar para o santuário e de entender que a documentação pode ser útil à difusão pastoral, que é nitidamente o que está aqui em causa. Passo à frente depois para uma nova data ligada ao cinquentenário das aparições, a altura em que o bispo da época, Dom João Pereira Venâncio, entende que a documentação de Fátima devia ser estudada e criticamente editada, virá a ser muito mais tarde, mas a sua gênese está aqui. Terá o patrocínio da Universidade Católica Portuguesa e, a partir de 92, reparemos bem, portanto, desde 67 a 92, para que saia o primeiro tomo daquilo que vemos aqui. E, em 73, no reitorado do Luciano Gomes Paulo Guerra, há uma reestruturação de serviços e o arquivo é assegurado pela tutela, portanto, tem como tutela interna no Santuário de Fátima um serviço de estudos e difusão. Portanto, claramente se entende que o arquivo deve estar sob a tutela dos estudos, como ainda hoje acontece. E de uma forma, então, também rápida, informo, enfim, dou esta informação, de que até ao ano passado, 2018, o arquivo esteve neste serviço de estudos e difusão. Este serviço foi desmembrado e deu lugar a um departamento de estudos e ao Museu do Santuário de Fátima. O arquivo continua a estar debaixo da alçada do departamento de estudos. Apresento de forma breve também o arquivo em números. É constituído pelo chamado arquivo corrente. Esta ideia do arquivo corrente, eu mais uma vez não problematizo nenhuma destas taxonomias. Esta ideia do arquivo corrente é uma ideia que aparece no âmbito da gestão integrada do arquivo e, portanto, a instituição assume claramente que a documentação que está na posse dos seus funcionários nas tarefas cotidianas que têm é arquivo, embora esteja aqui entre parênteses reto, porque ele não está sob a tutela do departamento que custodia o arquivo, que tutela o arquivo. Está assim depois o chamado arquivo intermédio e o arquivo definitivo. Traduz-se em 2.000 metros lineares de documentação em suporte analógico e em 49.956 registros em software de descrição documental. Deste arquivo fazem parte 251.035 fotografias, os dados são de ontem, e do ponto de vista dos recursos, para além do diretor, tem um arquivista responsável, 3 técnicos de arquivo e um técnico de imagem. Passaria então àquilo que me atrevi a chamar de universos dentro do arquivo do Santuário de Fátima. Há o universo administrativo, que tem documentação desde os primórdios do santuário, como há pouco víamos naquela fatura, é nitidamente disto que estamos a falar. Nesta que há pouco, aquela que há pouco mostrava, ou esta, ou os chamados livros de razão, ou livros de contas, que obviamente estão associados àquilo que é o cotidiano de uma instituição como a que estamos aqui a tratar. Tem depois um universo muito dilatado relativo à arquitetura e artes plásticas. O Santuário de Fátima constituiu-se ao longo de um século, como sabemos, por uma paisagem que é não apenas natural, mas sobretudo intervencionada, e por isso desta paisagem já agora faço a ponto com a comunicação de há pouco, aqui vemos os projetos levados a cabo e os projetos não levados a efeito, e isso aprendi nesta casa com a minha mestre, a doutora Regina Anacleto. Para estudar arte não é apenas a partir dos projetos feitos, porque os que ficaram por fazer muitas das vezes são mais interessantes. Este santuário que se baliza entre aquilo que chamamos de uma arquitetura ainda oitocentista,
embora feita no século XX, e esta arquitetura minimalista já do século XXI. E aqui sim encontramos as plantas, os alçados, os cortes, as memórias descritivas das diferentes construções do Santuário de Fátima. Apresento algumas, esta que todos conhecemos, o alçado da Basílica mais antiga do Santuário, um projeto feito para a Capelinha das Aparições e que não chegou a ser levado a efeito, ou este tipo de representações técnicas ligadas ao mundo da arquitetura, planos de urbanização, enfim. Há depois um outro universo dentro do arquivo do Santuário, que é o que podíamos chamar do universo ligado aos conteúdos da narrativa de Fátima. E este universo é um universo fundamental, como todos intuímos, e relaciona-se com a mensagem e a história deste lugar concreto. Desde logo, com os registros ligados aos protagonistas do acontecimento de Fátima. Este é o primeiro documento que se conhece da pena de Lúcia de Jesus. Penso que muitos conheceremos, é uma das figuras, sobretudo femininas, do século XX português e não só, do mundo católico à escala universal. Este é um primeiro documento que se conhece desta mulher, ainda adolescente na altura. Este é o documento do Ave de Fátima, talvez a melodia de marca católica mais cantada no mundo inteiro. E é neste universo que encontramos vários espólios de homens e mulheres ligados a Fátima. Estamos a falar de protagonistas, cada um a seu modo, que ao longo de 100 anos tiveram importância na sua ação para o fenómeno de Fátima e para a sua história. Vou evitar estar a deter-me em cada um destes espólios. Dentro deste universo da narrativa e dos conteúdos tem também uma presença significativa, embora não pertença ao arquivo do Santuário, as chamadas Memórias da Irmã Lúcia, as Memórias de Lúcia de Jesus. Elas pertencem ao Arquivo Episcopal de Leiria e, por uma questão de o Santuário ter maiores condições ou melhores condições para a salvaguarda deste tesouro para a Igreja Católica, estão em depósito no Santuário de Fátima. Estamos a falar destas peças que aqui apresento apenas como ilustração. Há depois, dentro do arquivo, as marcas e os testemunhos da prática devocional dos peregrinos, porque isso sim, o Santuário considera não apenas protagonistas aqueles que intervieram na história de forma institucional, mas também os peregrinos que frequentam aquele lugar e ali experimentam a sua fé. E sobre a praxis devocional, vemos um dos núcleos vai ser até inclusivamente objeto de uma intervenção neste seminário, no dia de amanhã. Há dentro deste núcleo um tipo de documental muito interessante que o Santuário tem guardado por sistema e que chamamos de uma forma que me parece muito expressiva de Correio de Nossa Senhora. O Correio de Nossa Senhora é constituído por mensagens que os peregrinos deixam junto da imagem da Virgem de Fátima, que é cultuada na Capelinha das Aparições e que mostra não apenas os pedidos de oração, como é o caso, este é um livro exposto aos fiéis e aí os fiéis deixam os seus pedidos de oração, prática, aliás, que já é rara no Santuário, estes livros já não existem como existiram no passado. Passa também pelos chamados ramalhetes espirituais, que podem ser produzidos nos mais diferentes lugares do mundo e que nos dão informações sobre quem os produz, obviamente, a sua prática devocional, e que chegam ao Santuário ou em forma de livro, ou desta forma como aqui apresento, nesta documentação que ainda não está tratada, como todos vemos, ou então em mensagens que são deixadas, como há pouco dizia, junto da escultura que é cultuada, que é venerada no coração do Santuário, na Capelinha das Aparições, e que são fontes de informação e que colocam inclusivamente à nossa reflexão uma complexidade de temas, desde logo se o Santuário deve ou não guardar estas mensagens, uma vez que elas são íntimas, e portanto, se o devoto entende que o Santuário é
intermediário entre si e a entidade que está a cultuar. Isto tem paralelos, não vou adiantar-me àquilo que amanhã há de ser objeto de intervenção, mas gostava de dizer já que se nós perdermos esta informação, perdemos uma boa parte daquilo que é o ser humano do século XX. Isso digo já de uma forma muito clara para ajudar a chegar a algumas conclusões. Por exemplo, passo a ler. Estes são de crianças e que trago aqui, não têm identificação, portanto, sem qualquer dificuldade. A projeção não mostra bem, mas eu vou ler a partir daqui. Este primeiro diz assim: não me apetecia jogar à bola, mas joguei. Isto é uma confidência que o peregrino, uma criança, faz à Virgem de Fátima, numa sua renúncia. Não me apetecia jogar à bola, mas joguei. Há outro que diz: joguei à bola mesmo em dia de calor. E por aí fora. Por exemplo, este último diz: não critiquei as minhas companheiras quando me apetecia tanto. E se nós ficarmos sem esta informação, o que perdemos sobre a identidade humana, religiosa, obviamente, do século XX? Passo à frente. Eles têm diferentes formas, aliás, estas mensagens transbordam daquilo que têm escrito, porque a própria forma de serem apresentadas é suscetível de análise, como vemos aqui. Nem falo aqui das relações ligadas a uma iconografia do coração de Maria, que em Fátima é tão importante, e, por exemplo, estas dos anos 60. Meu marido chama-se, eu trunquei o nome, meu marido chama-se, é trabalhador e muito bom, mas infelizmente ele começou a beber e isso me deixa muito nervosa, aborrecida e contrariada, porque já sofri e vejo meus pais sofrendo, enfim, por aí fora, os meus irmãos com esse vício. Dr. Marcos, 5 minutos, por favor. Sim, basta, porque eu só vou usar 6 dos 5 que me dá. Abusador. Muito obrigado. Vou então passar à frente a esta parte. Devo dizer que há, inclusivamente, a questão da guerra colonial e que aparece Eu gostava de saber como é que é possível fazer história deste período em Portugal sem consultar estas mensagens, mas ela está a ser feita. Eu gostava de dizer isto neste lugar. E passo à frente. O universo paroquial. O arquivo do Santuário de Fátima, e devo esclarecer, os santuários não são paróquias, mas o Santuário de Fátima, desde 1941, é equiparado à paróquia, isto é, tem jurisdição paroquial e por isso tem no seu arquivo também o universo paroquial, que redonda nos livros de registro de batismo e de óbito também, embora menos frequentes, mas nos livros de batismo e de casamento, sobretudo. E tem também um universo que extravasa o perímetro das fronteiras do Santuário de Fátima e que lhe chamei de forma muito breve, rápida, documentação oriunda de outros lugares do mundo, nomeadamente aquela que chega ao santuário a partir daquilo que é um fenómeno religioso que só existe em Portugal e que começa agora a ser estudado, que é o chamado fenómeno da Virgem Peregrina de Fátima. É uma escultura que, a partir de 1947, viaja por todo o mundo. Eu vou passar de forma muito, muito rápida, apenas vou dizer que este mapa mundi que aqui estou a traçar, em menos de uma década, aquela escultura já tinha estado em todos os continentes do planeta. E que traz consigo documentação como esta. Onde vemos a Virgem de Fátima na Europa, mas onde a podemos ver noutros lugares do mundo com outro tipo de paisagens. Estou a mostrar fotografias do núcleo audiovisual do arquivo do santuário. Ou esta merecia 5 minutos, Sr. Moderador, só contemplarmos esta imagem que parece de um cenário de uma ópera, não sei se concordarão comigo. Da Virgem de Fátima num dos rios da Índia, sobre aquele cisne. Passo então à frente para chegar ao núcleo audiovisual, que tem peças desde a primeira hora de Fátima, dos chamados proto-peregrinos, ou como me habituei a chamar-lhes, de 1917, o dia 13 de outubro de 1917,
1917, são peças em vidro, negativos em vidro, como calculamos, ou estas das representações fotográficas dos protagonistas de Fátima, no caso das duas videntes, aqui os 3 videntes, já com Francisco Marto, e que vai, ao longo de um século, ser esta que mostrava no início, e que pertence a este núcleo audiovisual, e que vai sendo enriquecido, obviamente, com cada etapa, cada capítulo histórico que Fátima vive, desde a beatificação dos videntes à canonização que aconteceu em 2017 com o Papa Francisco, como todos penso que nos lembraremos, no dia 13 de maio de 1917. Estes gestos que os peregrinos fazem, do lenço que acena, das velas que estão acesas, da oração que é feita em comunidade ou individualmente, ou estão traduzidos no arquivo do Santuário de Fátima, ou então não faz sentido que o Santuário de Fátima tenha um arquivo. E terminaria deixando a nota de que, para tudo isto, o arquivo do Santuário tem a necessidade de legislar, de ter uma política de gestão de toda esta informação, que passa pela descrição, obviamente, com os critérios que estão definidos, que passa pela forma de tornar esta documentação acessível. Por exemplo, este é o pedido que os técnicos fazem ao reitor para que, porque obviamente o reitor é o chefe máximo da instituição, para que possa libertar a documentação ou dar acesso à documentação até 1967, isso já está legislado. Portanto, até 1967 a documentação do Arquivo do Santuário está, obviamente, ainda com os cuidados que os arquivos contemporâneos nos exigem, nomeadamente a questão da titularidade dos dados e a autorização do titular, se for caso disso, a legitimidade da pretensão do acesso, o embargo temporário que está e o expurgo de informação sensível no caso de envolver terceiros. Isto pode ser objeto de debate. A questão da integração da documentação no arquivo, a relação do arquivo com a biblioteca e com o Museu do Santuário de Fátima, que são os outros 2 lugares de informação que custodiam todo este sentir dos protagonistas de Fátima, e é preciso cruzar todas estas informações se não temos apenas acesso a uma parte, e para isso, isto é a utopia deste, enfim, orador que entende, provavelmente já não será a sua geração a ver, que é o de cruzar as informações de tal maneira que possamos, a partir de um documento que estabeleça taxonomias e vocabulários controlados, poder este documento servir a cada uma daquelas unidades que guarda a informação. Biblioteca, museu e arquivo. Isto é fundamental, mas não sei se será com as forças que temos nesta geração. Terminava com uma citação, apenas para não falar das minhas palavras, e ainda que correndo os riscos de trazer Georges Duby, não me importa nada, terminava com Georges Duby, precisamente para dizer o seguinte: se se pretende que a história social, e quando aqui se fala em história social podemos aqui extravasar até um pouco mais, se se pretende que a história social progrida e conquiste a sua independência, convém que tome um rumo que seja efetivamente comum à história da civilização material e à história do coletivo mental. É preciso partir da ideia de que o homem em sociedade constitui o objeto último da investigação histórica. É porque toda a sociedade é um corpo em cuja composição intervêm fatores económicos, fatores políticos, sociais, tal, todas as informações, todos os índices, todas as fontes são importantes, diz o historiador. Nessa perspectiva, não pode, pois, contentar-se o historiador com o que relatam os documentos, sejam eles narrativos ou jurídicos, visem eles regulamentar liturgias ou transpor o vivido no imaginário para fins lúdicos ou para a edificação moral. Nem sequer lhes basta ir mais longe que o conteúdo desses documentos, examinar o seu envoltório formal, com o intuito de, indo além das palavras e das constelações vocabulares, os números e os métodos de cálculo por aí fora. Ele está a fazer uma crítica à historiografia dos anos 60 e 70. A história social, e assim termina, deverá ainda estar atenta a todos os vestígios do passado,
ao que resta dos utensílios e equipamentos encontrados em estações arqueológicas e em escavações, ao que subsiste na paisagem atual dos campos e das cidades, a tudo, enfim, o que transparece na planta de um santuário de peregrinação. Ele escreve para a Idade Média, mas estas palavras aplicam-se àquilo que é o universo de Fátima. Na composição de uma iluminura, no ritmo de uma sequência de Gregoriano, de uma concepção de universo assente em múltiplas formas da criação artística. Termino, de facto, com esta conclusão que tinha aqui escrito e digo o seguinte para rematar, pedindo desculpa e agradecendo a atenção. O objeto das ciências da informação não para no papel, no livro ou na escultura, mas sim no ser humano que as produziu e que não consegue viver sem eles, sem estes objetos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Mesmo tendo em conta o adiantado da hora, eu perguntaria aos assistentes se têm alguma pergunta a dirigir. Fará favor? Há alguma pergunta a ser feita ao Dr. Marcos Daniel, se não estou em erro? Bom dia, sou Rosa Paes. Eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com o arquivo da Guerra Colonial, que não foi desenvolvido. Só gostaria de saber em que contexto é que tem essa memória desse arquivo da Guerra Colonial, do Santuário de Fátima. Obrigada. Eu é que agradeço. Penso que é do conhecimento público que Fátima tem, nos anos da Guerra Colonial, um papel fundamental naquilo que é a sociedade portuguesa. Por um lado, porque há esta ambiguidade que sempre se deixou na historiografia de que Fátima e o Estado Novo têm umas ligações muito próximas. Enfim, é um debate que não é para aqui, mas não é tão linear como se diz. Em segundo lugar, e precisamente por esta matéria, Fátima é um mostruário da debilidade que a guerra colonial é no Estado Novo. E apraz-me dizer isto nesta casa, que é muito importante. E nessa altura nós vemos os soldados, as madrinhas dos soldados, as mães dos soldados, os filhos dos soldados, irem a Fátima, agradecer à Senhora de Fátima o facto dos soldados regressarem com vida, ou pedir que regressem com vida. E, portanto, este manancial de documentação é, de facto, muito importante para o conhecimento do Portugal dos anos 60 e dos inícios dos anos 70. Não sei se, de forma breve, penso que o santuário tem esta expressão que não é apenas devocional, é também, aliás, as fotografias de Fátima dessa época são claramente um problema para aquilo que é a política de então. Dr. Malheiro da Silva e a doutora Ana Canas também. Sim, não sei quem que ergueu primeiro. Dr. Malheiro, então fará o favor. É também para o Dr. Marco Daniel. Primeiro, para a última intervenção, as suas últimas palavras, de achar que falou de uma utopia, né, de fazer a integração das três dimensões, digamos. Né? Eu não acho que seja uma utopia. Eu ia lhe perguntar como é que está a ser feito o trabalho, porque, obviamente, se as bases forem já à partida feitas de forma estanque e a descrição e a lógica for feita a nível do tratamento separada dentro da tal lógica, os livros tratam-se de uma maneira, os objetos ditos de museu de outra, etc. Claro que isso depois torna tudo mais difícil, mas depois há que fazer a integração, um integrador que é o interface, e hoje eu estou ligado inclusive a instituições onde, por exemplo, a Fundação Marcos da Silva e outras, que já vêm trabalhando informaticamente esse integrador, e isso é um problema tecnológico, mais do que o problema, portanto, tem a ver com não é nada difícil, e aliás no santuário acho que esta integração sistémica é fundamental. Não é? Depois só duas notas, e portanto gostava que me explicasse isso, só para o tranquilizar, para ver se lhe reduzo essa sua angústia de não assistir a isso. É tudo parece-me fácil. Eu que não sou informático, mas parece fácil. A informática tem que permitir isso. Não é? O problema é a forma como se concebe isso. Agora, levou duas coisas interessantes, que é
me impressionou foi exatamente esta questão do acesso, que me parece evidente e que eu defendo de uma forma muito afincada, a questão do pós-custodial, mas houve ali essa nota sobre os bilhetinhos que se deixam, não é? Ali a questão nem foi historiográfica, antropológica, tem que se preservar a intimidade. Isto é mais para um debate mais filosófico, que é a questão do acesso à intimidade. É um tema muito rico, que transcende, obviamente, os limites da ciência da informação, quer dizer, mas que tem aí um campo interessante de trabalho com a antropologia. Ontem um colega brasileiro falava-me da ligação da antropologia com a ciência da informação e eu agora tive assim um flash, porque de facto é aqui um tema muito importante. E outro liga com a comunicação, do painel da manhã, com as comunicações sobre a questão da memória, não é? Antes de abordar o santuário como tendo essa função de arquivística para a história, estamos a falar da memória da própria instituição, o santuário e a sua memória, que se liga com o ponto anterior. Como é que o santuário, ao gerir a sua memória, lida também com a intimidade, com a função muito especial que tem de ser, porque é uma memória que é coletiva e que ultrapassa o coletivo também. Portanto, entra aqui numa esfera ética, teológica, enfim, isso aí dá um pano para mangas. Claro que isto é que eu acho que é capaz de ser complicado para si, para toda a equipa, para a vossa vida e para a vossa, porque isto são questões, a integração das várias bases é que me parece fácil. Esta é que é mais o problema, mas tenho aqui um filão riquíssimo de abordagem, conseguiu-me quebrar o meu voto de silêncio que eu tenho estado a fazer durante a manhã, portanto veja a importância que lhe dei a isto. Muito obrigado pela interrupção do voto de silêncio, é de facto bom sinal. As questões que coloca dariam para muito tempo. Eu vou tentar arrumar com a primeira, que é mais simples. Eu tenho sempre a propensão de ver o copo meio vazio, é só essa a questão. Portanto, não é porque não acredito que seja possível, é porque também acredito que há aquilo que eu chamo a ilusão informática, que muitas das vezes nos é colocada como é tudo muito fácil, mas depois quando vamos para instituições que têm um historial em cada uma destas áreas, depois não é assim tão fácil. Mas é para aí que estamos a caminhar e é isso que queremos fazer. A segunda questão está relacionada com as mensagens de Nossa Senhora, o correio de Nossa Senhora. Nós, o ano passado, no santuário, tivemos o cuidado de fazer umas jornadas de arquivo. E o tema, até por causa desta questão dos dados e da proteção de dados, entendemos que duas das conferências deviam ser sobre isto. E é muito interessante porque tínhamos um jurista, tínhamos uma pessoa ligada à Comissão da Liberdade Religiosa, tínhamos vários técnicos na mesa e antes da apresentação do Dr. André Melícias, que amanhã vem tratar este tema, estavam todos a achar que aquelas mensagens nem sequer deveriam ser preservadas. Nem sequer deveriam ser preservadas. E a seguir mudaram todos de opinião, quando perceberam aquilo que ali está, que não é só antropológico, até do ponto de vista linguístico. Por exemplo, alguém que queira saber como é que as pessoas falam, porque muitas daquelas mensagens estão escritas na tradução gráfica que não é a normativa. Portanto, antes de haver gravadores, já nós temos ali formas de falar. Portanto, há aqui todo um universo que obviamente tem que ser, e o santuário tem essa responsabilidade e só por isso é que as conservamos. Mas há aqui uma dificuldade, é que elas continuam a chegar e são muitos metros lineares. E o arquivo não é só gerido pelos arquivistas, é gerido por quem decide sobre os espaços numa instituição. Tudo isto é importante. A última questão é que as perguntas são difíceis. A última questão, a da memória, eu não vou responder, vou apenas dizer que nós temos consciência de que quem trabalha Fátima, seja em qual for a escala do seu trabalho, qual for a área do seu trabalho, tem que se confrontar com aquilo que eu digo que é a escala do lugar. E essa escala é uma
escala, uma microescala e é uma super escala. Nós estamos a falar daquilo que há de mais íntimo no ser humano e daquilo que há de mais coletivo na humanidade. Sobretudo de registro católico, mas não só. E por isso esta é a grande dificuldade em tudo o que temos. Porque se um museu se pode dar ao luxo de mandar para expurgo uma caneta ou uns óculos, o Santuário de Fátima não pode dar-se ao luxo de eliminar aqueles óculos, porque aqueles óculos contam uma história de vida de uma pessoa que acredita, independentemente de nós acreditarmos ou não, acredita que aqueles óculos são sinal de uma cura. E isto é fundamental. Enfim, sei que não respondo, mas... Doutora Ana Canas, será a última pergunta. Pedi-lhe a brevidade gostei possível. muito de todas as intervenções, começando pela, enfim, ainda em relação com Fátima, já não vou falar sobre o Correio de Nossa Senhora, de facto que é algo de fantástico, e que dá também para esses estudos da escrita e de como se fala. Voltava à questão que colocou desde o início, que era a fatura, e a importância, nós sabemos, mas esquecemos muitas vezes, em relação à documentação que está a ser produzida hoje, que é importante todas as classificações, todas as normalizações, etc., mas que o contexto não pode ser esquecido. E aí está um exemplo fantástico. Portanto, agradeço por ter referenciado esse exemplo. Uma outra questão, enfim, diferente, tem a ver com os arquivos de arquitetura e nem é bem para desenvolver muito, é só uma nota. O Arquivo Histórico Ultramarino também tem documentação de obras públicas que põe... Arquivo Histórico Ultramarino, portanto, tem documentação de serviços de obras públicas, de arquitetura, que tem especificidades próprias, de facto, no tratamento e na sua conservação. Houve a experiência, enfim, que ainda continua, mas sob outros moldes, da antiga Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que referiu aqui, atualmente na DGPC. Há a Casa da Arquitetura e haverá a documentação da arquitetura no Santuário de Fátima, no Brasil. Valeria a pena refletir sobre como é que um país como Portugal, com os recursos que tem, todos os países têm recursos limitados, mas, enfim, vamos falar do nosso caso, pode tratar este tipo de documentação, o que é que deve conservar, onde e em que sistema, porque, de facto, se não há uma forma cooperativa de o fazer, não sei onde vamos. Para ter as tais exposições, quer dizer, é preciso também investir bastante na conservação. E eu vou dar apenas um exemplo muito concreto. A reprodução de documentação desta dimensão, enfim, que é uma dimensão acima de A3, com muita facilidade. No Arquivo Histórico Ultramarino, nós temos um problema em relação a isso, apesar de estarmos ligados aos arquivos nacionais, há alguma documentação que vai lá ser reproduzida, mas perante os pedidos que se têm, isolados, nós não podemos digitalizar tudo, é impensável, como responder a estas necessidades. Isto só se pode fazer, de facto, com uma parceria que não é fácil construir, mas valeria a pena este desafio. Eu não preciso de dizer. O senhor arquiteto Nuno Sampaio vai responder esta pergunta. Sim, muito brevemente, eu queria dar aqui 3 notas. 2 relativamente a Fátima e à Igreja, que tem esta capacidade de entender o que a ela, Igreja, e à sociedade lhe importa. E eu lembro-me também, para a questão da arquitetura, uns colegas que fizeram um projeto em Angola, privado, e quando foram a Angola ver o terreno, viram que o terreno passava uma estrada a meio e, portanto, ficava dilacerado o terreno. Mais tarde, quando lá estavam em Angola, 5 pessoas vieram dizer: não, o terreno é da minha família. E ele, à altura, já não sabia quem era o cliente, nem qual era a propriedade que o cliente tinha. E verificaram que quem tinha bom registro da propriedade em Angola era exatamente a Igreja no Vaticano. Isto é muito, muito curioso. E a segunda, também sobre a forma como apresentou aqui, se nota uma coisa que a mim me parece muitíssimo importante de salientar. É como a Igreja
querendo manter o seu património documental, entende que muitas vezes é possível guardar num outro local que não só na minha paróquia, e agora paróquia não estou a referir unicamente ao espaço religioso, físico, mas de entregar o que tem a outras entidades para que possam guardar e dar a conhecer. Isto é realmente uma maneira muito prática, concreta, eficaz e de uma grande visão. E às vezes o que nos falta, e agora passando para a questão da arquitetura, é esta capacidade que nós temos de partilhar. Enquanto não houver, nós podemos ficar aqui dezenas de anos a discutir sistemas, e temos que o fazer naturalmente, mas enquanto não houver a capacidade de pelo menos dizermos o que temos, para verificar a necessidade de saber como vamos arquivá-lo. E o que existe em Portugal no que toca à arquitetura, para além das câmaras municipais, são 300 e muitas, existem 25 entidades que têm projetos de arquitetura, e se perguntar quantos estão tratados, muitíssimo poucos, mas se perguntar a algum deles, por exemplo, se quer fazer como a Igreja Católica, quer depositar aqui o seu projeto para nós o conservarmos e tratarmos, dizem, não, ele é meu, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma, isto é meu. E, portanto, enquanto nós, no que diz respeito aos arquivos de arquitetura, tivermos esta noção de propriedade, o documento não é de nenhuma instituição, apesar de ter sido entregue. O documento é da sociedade e, portanto, tem que ser posto, salvo raras exceções, naturalmente, que possam conter segredos, as prisões, não é? Que não possam ser partilhados, o documento tem como obrigação ser partilhado. E, portanto, se nós listarmos, primeiramente, o que é que cada um tem, para saber, pelo menos, suscitar a possibilidade de alguém que queira investigar o poder fazer, não conseguimos movimentar meios para conseguir fazer a discussão e a aplicação dessa discussão na inventariação, no tratamento desses arquivos. No meu entendimento, eu acho que nós estamos, do ponto de vista da arquitetura, muitíssimo atrasados face a qualquer outra área da documentação. Curiosamente, a arquitetura tem um cariz muito prático, económico inclusivamente, porque há pessoas que querem recuperar, por exemplo, a Fundação Corbusier viu isso muito bem, que querem recuperar edifícios e que podem aceder a essa documentação para perceber o processo construtivo, projeto inicial e ajudar. Inclusivamente, no caso da Casa da Arquitetura, entendemos nós que aquilo que nós estamos a mostrar é a representação da arquitetura, esses documentos representam a arquitetura, não é a arquitetura em si, a arquitetura em si é isto, é este edifício, aquilo que nós estamos a ter é maquetes, desenhos, fotografias, são representações da arquitetura. Importa-nos saber como é que através desse documento nós conseguimos recuperar a arquitetura. Ou seja, como é que, por exemplo, como acontece, eu voltando outra vez à Fundação Corbusier em Paris, consegue, por exemplo, chegar a um edifício feito pelo autor, que é um edifício multifamiliar, e ajudar e contribuir para suscitar a vontade de todos os inquilinos ou os arrendatários de se juntarem para recuperar esse edifício. E como é que o vão fazer? Naturalmente tem que ser bem feito a partir da documentação. Portanto, isto é uma etapa posterior, que eu espero, enquanto Casa da Arquitetura, chegar lá. Eu termino dizendo que não pode haver um futuro para os arquivos, neste caso da arquitetura, enquanto não houver uma capacidade de as entidades da arquitetura saberem dialogar, conversar e perceber qual é o cariz prático, útil de arquivar a arquitetura e de que maneira que podem colaborar nesse sentido. Naturalmente, nós somos os mais novos de todos, chegamos a 1 ano. Muito obrigado. Bom, com esta resposta encerramos o período de discussão, de debate, porque é 1h25 já e termos de pensar que na sessão da tarde começa daqui a 35, pelo menos em termos teóricos. Muito obrigado.